Desde que eu vi, me sinto arder em chamas, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas curas, branduras na voz e um sol de ternura rompendo o tabu. Deixei meu pai, meu lar, meu cais e busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em teu nome, Rabi. Filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Mãe Maria, eis teu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão apacentado. Testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por mim, pois tu viverás pra contar o presente e o futuro aos homens. Chamas e chamas, chamas me chamas, chamas e chamas, chamas me chamas. mas nem toda a terra poderá conter todos os livros que se puder escrever das coisas que ele fez. Chamas e chamas, chamas me chamas, chamas e chamas, chamas me chamas. Alma da caridade viva e pura, que abres a mão fraterna de mansinho. Jesus recolhe a gota de carinho que derramas nas chagas da amargura. Essa doce migalha de ternura pra quem luta e chora no caminho. É como a rosa perfumando espinho, ou como a estrela para noite escura. Como crês, ninguém sabe, o mundo apenas sabe que és luz nas aflições terrenas, pela consolação que te abençoa.
Seja qual for o tempo que te exprime, Deus te proteja o coração sublime. Alma querida e bela, humilde e boa, Alta de Souza. Alma querida e bela, humilde e boa, Alta de Souza. Uma gota de chuva caiu, um riacho pequeno formou, o riacho transformou-se em rio, e no mar logo se completou. A semente também é assim, hoje é o fruto que a árvore dá. Todo gesto de amor tem um fim, que Jesus sabe multiplicar. A campanha que Ele criou, hoje é o pão de tantas multidões. As mensagens que Ele entregou são consolo a tantos corações. Foi seu gesto que nos trouxe aqui, na maior confraternização. A campanha foi que demonstrou a importância do amor em ação. Hoje vamos cantar todos numa só voz. Obrigado, seu ninfo, por estar entre nós. Nós queremos dizer que valeu a lição, sua perseverança, sua fidelidade, suas mãos no trabalho, sua fraternidade. Perseverança, sua fidelidade, suas mãos no trabalho, sua fraternidade. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás Cefas pedra, onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir, um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequeno
salvo a vida e tomo pela tua mão. Te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens. Vem que eu te farei um pescador de homens. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de reflexão e estudo em torno do Evangelho de Jesus. Para tanto, vamos agora fazer a leitura de uma página aberta aleatoriamente do Evangelho segundo o Espiritismo. A página aberta está contida no 10º capítulo, que tem por título Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E o item é o 16, a indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo ar de atenuar a falta, as fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de os atenuar.
tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não teríeis feito o que reprovais e valeis mais que o culpado? Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Bom, é bastante extenso essa leitura, esse item, e eu convido a todos que se interessarem pelo assunto, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, 10º capítulo, a indulgência. E vamos, então, passar à prece da noite de hoje. Querido Jesus, querido Deus, queridos benfeitores espirituais que nos assistem nesse momento, rogamos a vossa bondade e a misericórdia do Senhor Jesus, que possa envolver-nos a todos, encarnados e desencarnados. Possa, Senhor Jesus, buscar a cada um que se encontre em seus lares, em seus leitos de dor, enfim, a todos os carentes do vosso amor, da sua bondade e da sua misericórdia. Senhor Jesus, ampara-nos hoje, inspira-nos para que possamos falar o que devemos, falar aquilo que possa tocar profundamente os nossos corações. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais essa noite de estudos. Que o Senhor esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Agora, meus irmãos, vamos, antes de começar o nosso estudo propriamente dito, queremos, assim, lembrar a todos que após a nossa fala, teremos o tratamento físico-espiritual da noite de hoje. Para tanto, sugerimos aos irmãos colocarem um copo com água limpa, com água purificada, ou mesmo um recipiente, para ser magnetizado durante o momento do passe. E assim, sem mais delongas, vamos passar ao nosso estudo da noite de hoje. O tema que nos coube para a reflexão dessa noite está contido no capítulo 21, dando prosseguimento ao estudo do capítulo, ao estudo sequenciado, do capítulo 21, e está contido nos itens 8 e 9. Vejamos, então, o que contém esse capítulo. Desconfiai dos falsos profetas. A gente vê aí uma gravura bastante sugestiva, onde podemos assinalar aqui as ovelhas pastando, mas quando a gente observa mais atentamente, a gente vê que entre elas se encontram alguns lobos bastante vorazes à espreita,
para atacar, para, enfim, fazer a sua refeição. Essa é uma figura bastante sugestiva, né? Para o assunto que vamos tratar nesta noite. Desconfiai dos vossos falsos profetas. São palavras de Jesus. O verdadeiro profeta. Quem é o verdadeiro profeta? Como podemos encontrá-lo? Onde é que ele se encontra? Então, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 624, nós temos lá uma pergunta feita por Kardec aos espíritos que o assistiam. Qual o verdadeiro caráter do profeta? Então, qual o caráter verdadeiro do profeta? Do verdadeiro profeta. Então, os espíritos responderam: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, bastante concisa essa resposta, onde os espíritos disseram, primeiro, que o verdadeiro profeta é um homem de bem. E sendo assim, ele é inspirado por Deus. E nós podemos reconhecê-lo através das suas atitudes, dos seus atos, enfim, daquilo que podemos assinalar como uma pessoa de bem. Prosseguindo, vamos lá no Evangelho, onde o Espírito de Luís, que é o que nos traz esta mensagem, assinala: se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo: conhece-se a árvore pelo seu fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis: nada que seja puro pode provir de fonte má. Interessante essa construção, essa metáfora, onde foi comparado a boa árvore, onde os frutos são doces, são frutos saudáveis, de boa qualidade, que só poderá provir de uma árvore boa, de uma árvore saudável. Continuemos. Quem são os falsos profetas? Quem são eles? Como podemos caracterizá-los? Onde podemos encontrá-los? São, assim, caracterizados os homens que, possuindo certos conhecimentos, abusam desse saber para alimentar as suas ambições, os seus interesses pessoais. Possuem um enorme anseio de dominação, aproveitando-se da boa-fé das pessoas que acreditam serem eles missionários divinos. Então, eles são pessoas extremamente inteligentes,
são bastante sagazes e aproveitam desses conhecimentos para interesse próprio, para alimentar a sua ambição. E assim também possuem um desejo enorme de dominação. Se acham donos da verdade, o que dizem é o certo, é a mais pura verdade. E dessa maneira se aproveitam da boa fé das pessoas. Lá no Evangelho diz que muitas vezes são tão inteligentes, são tão sagazes, são tão sedutores que podem enganar até mesmo os escolhidos, os chamados eleitos. E é por isso que devemos estar sempre atentos e chamar para nós a responsabilidade de estarmos sempre orando e vigiando os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, se são realmente condizentes com os ensinos de Jesus. E na mesma mensagem, onde o Espírito Luís, lá em Bordeaux, em 1861, enviando a sua mensagem, disse: desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Então, o que é isso? Para a gente estar atento para aqueles que se dizem os donos da verdade. A verdade sempre está com eles. O que eles dizem é a mais pura verdade e ninguém poderá contradizê-los. E Luís continua: não. O Cristo não está entre essas pessoas, porquanto os que ele envia para propagar, para ensinar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo, serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo. Então, serão pessoas brandas e humildes de coração, os que hajam com os exemplos e conselhos que prodigalizem, de salvar a humanidade que corre para a perdição e pervarga por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. Então, são pessoas em que a modéstia, a humildade prevalecem em todos os seus atos, em todas as suas atitudes. Não são pessoas que se esforçam ao máximo para convencer os demais. São pessoas que, enfim, propagam a santa doutrina de Jesus, procurando esclarecer, procurando consolar, confortar os corações, e não pura e simplesmente pelo prazer de dominar, pelo prazer de convencer. São pessoas que apenas sugerem, usam de sua inteligência, de seus conhecimentos para, enfim, esclarecer as pessoas, consolar, usando como argumento os ensinamentos do Mestre Jesus, sempre. E é assim, meus irmãos, que deveis julgar, continuando Luís, é assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, como a caridade, o amor,
a indulgência, a bondade que concilia, que une os corações. Sem apoio das palavras, apresentam os atos, podeis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. Estes são realmente os verdadeiros profetas, aqueles que unem às palavras as atitudes, no mais alto grau das virtudes cristãs. Só como exemplo, a caridade. Então, o verdadeiro profeta são caridosos, são amorosos, usam de indulgência e benevolência para tratar o irmão. E a todo tempo, ele procura sempre conciliar, pacificar os corações. Então, as suas palavras, eles apresentam os atos, né? Eles agem de acordo com o que pregam, de acordo com o que falam. Prosseguindo. Desconfiai dos falsos profetas. Assim disse Jesus. É uma recomendação muito útil para todos os tempos, principalmente nesse momento em que vivemos a transição planetária. Eles pipocam, como podemos dizer, por todos os lados. Por isso é que devemos estar bastante atentos, e mesmo porque, em tempos de recolhimento, de distanciamento social, em que nos recorremos a todo momento às mídias sociais. E é ali que pipocam excelentes mensagens de aconselhamento e de conforto, mas também as falsas mensagens. É por isso que devemos estar atentos. Então, aqui diz que, sobretudo no momento atual de transformação da humanidade, em que uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. Então, nesse momento em que estamos mais fragilizados, em que muitas vezes a nossa fé vacila, é que somos assediados por essa multidão de falsos profetas, né? Que se apresentam como reformadores, que se apresentam como messias. E aqui vamos exemplificar essas características do verdadeiro profeta, para só exemplificar. Nós vamos citar duas figuras exponenciais do Espiritismo: Chico Xavier e Emmanuel. Emmanuel, quando observamos a influência moral de suas obras. Então, ao ler, ao tomar conhecimento das obras de Emmanuel, nós ficamos maravilhados com seus ensinamentos, com a influência moral de suas obras. E Chico Xavier, cuja humildade, cuja bondade, cuja caridade o tornam, assim, exemplo para todos nós, né? Lembramos aqui que Emmanuel, certa feita, alertou Chico quando lhe disse que se ele algum dia dissesse alguma coisa que não estivesse de acordo com as leis de Deus, trazidas por Jesus e com Kardec, que Chico desprezasse as suas palavras e seguisse o Cristo e o codificador. Maravilha, né? Que modéstia. Então, ele alertou que se em suas palavras ele dissesse alguma coisa que não estivesse de acordo
com os ensinamentos de Jesus, que não estivessem de acordo com as leis de Deus, trazidas por Jesus e com Kardec, que Chico então desprezasse, esquecesse as suas palavras e seguisse o Cristo e o codificador. Em ambos, em Emmanuel e Chico, a fidelidade a Jesus e a Kardec era inquestionável. Se nós podemos contar com a segurança, pensando em Chico e Emmanuel, com a segurança de seus atos, de suas palavras, de suas posturas, tudo aquilo que elas nos proporcionam. O mesmo não se dá com milhares de mensagens e notícias que atualmente são veiculados nas mídias sociais, como aquilo que já dissemos, nesse momento de pandemia, essas mensagens estão por todos os lados. Com quantos avanços tecnológicos nos coloquem próximos uns dos outros, mesmo que virtualmente, né? Encurtando as distâncias, nos trazem também os riscos das falsas mensagens. É por isso que devemos estar a todo momento atentos. Às vezes nós nos maravilhamos com essas mensagens. Se nós não estivermos apoiados nos alicerces da doutrina, podemos ingenuamente cair no engodo, no engano que caracterizam essas mensagens. E o pior é quando replicamos o conteúdo. Olha que mensagem linda, e a gente envia para outras pessoas. É preciso que nós as analisemos bem e vejamos o seu conteúdo. É por isso que devemos estar sempre estudando, procurando nos esclarecer, aprender cada vez mais para não cairmos no engodo, no engano dessas falsas mensagens. Então, para exemplificar tudo isso, uma palestrante espírita recebeu de um amigo uma mensagem através do WhatsApp. Uma mensagem espírita, aparentemente, e que pediu essa nossa palestrante que opinasse sobre ela. Então, o conteúdo da mensagem era sobre a pandemia que nós atravessamos, e dizia, entre palavras de cunho espiritualista, que o final da pandemia se daria em 17 de maio deste ano. Ao ler a data, imediatamente a nossa amiga percebeu tratar-se de um conteúdo não condizente com o que os espíritos superiores pregam, não condizente com o que os espíritos superiores orientam, porque eles não citam datas em suas mensagens. Então, não existe, para eles, não existe data, eles não estão autorizados para assinalar data de um determinado acontecimento. Então, essa mensagem certamente foi desprezada. Ou então, como eu costumo dizer, que a gente coloca na balança aquilo que nos convém, aquilo que é correto, aquilo que está de acordo com as orientações dos espíritos superiores, aquilo que está de acordo com o que nos ensinou Jesus, e desprezamos os demais. Então, no item 9 do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, Erasto é o autor dessa mensagem mediúnica. Então, ele inicia ressaltando a importância da recomendação de Jesus sobre os falsos profetas para todos os tempos, mas principalmente nos tempos de transição,
nos quais estamos vivendo desde o século XIX, que tem começado, teve início esse tempo de transição, e que se prolongará por um longo tempo, até que existam as condições necessárias à transformação da Terra em um mundo melhor. Não foi fixada nenhuma data que terá o fim, esse momento, essa transição. Ela vai se prolongar até que a Terra esteja em condições de se transformar em um mundo melhor. Tempos de transição. Os ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. Então, é contra esses impostores que devemos estar em guarda. E o dever de todo homem honesto é desmascará-los. No Espiritismo, consta-se que Erasto é outro espírito que vem trazer a mensagem sobre o item 9, que é caracteres do verdadeiro profeta. Esse já é o outro espírito, que é Erasto, que foi discípulo, que foi companheiro de Paulo de Tarso, e consta-se que Erasto teria sido um dos mensageiros mais importantes entre os que tiveram textos publicados nos livros da codificação. A Erasto se atribui a seguinte frase: mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única falsidade. É bastante conhecida essa frase, porque que vale mais rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Por quê? Porque a verdade, mais cedo ou mais tarde, ela se impõe. E a mentira não, a falsidade não. Continuando, Erasto descreve ainda 2 características dos verdadeiros profetas, pelos quais se podem reconhecê-los. A superioridade moral e intelectual são espíritos que já atravessaram várias reencarnações, já estão no patamar bem elevado do que os demais aqui no nosso planeta, e por isso foram encarregados dessa missão por Deus. E a sua condição de humildade, de modéstia, de caridade, fazem com que eles ignoram a sua condição de profeta. Nem mesmo eles o sabem. E o papel do verdadeiro espírita? Precisamos estar alerta, pois quanto mais e melhor o espiritismo for entendido e aceito, mais falsos profetas a ele aderem para desviá-lo da sua finalidade. Então, precisamos, além de estar alerta, precisamos ter o conhecimento, estudarmos, ler os livros da codificação, ouvir as mensagens daqueles companheiros que certamente já estão no patamar um pouco mais elevado e são capazes de nos explicar, de nos esclarecer, de nos ensinar sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos de Jesus. Então, como já dissemos, os falsos profetas pululam por todos os lados. Como desmascarar os falsos profetas? Pelo conhecimento que nós adquirimos pelo estudo e o esforço que cada um de nós devemos fazer para vivenciar os seus princípios, os princípios da doutrina, vivenciar os ensinamentos de Jesus. Então, não devemos desperdiçar as oportunidades de aprendermos,
de conhecermos e de sermos esclarecidos. Aqui está uma fotografia de um grande estadista, um grande pacifista indiano, Mahatma Gandhi, que muitos o conhecem, já ouviram falar. Ele, uma vez indagado por certa pessoa, inquirido por certa pessoa, que disse para ele: como que você conhece tão bem o cristianismo, fala tão bem do Cristo, conhece tão bem os princípios cristãos, como você não se tornou cristão? Ele era hinduísta, né? Por que você não se tornou cristão? E ao que ele então respondeu: é porque eu nunca vi um cristão seguir fielmente os ensinos do Cristo. Isso foi realmente um tapa na cara, né, meus irmãos? Continuando, é bom lembrar que o Espiritismo não obriga, não coage ninguém, apenas oferece elementos racionais e morais para guiar os homens no caminho traçado por Jesus, desenvolvendo, assim, a fé raciocinada, a fé bem compreendida, pela qual só se crê, porque se compreende, porque se entende. E concluindo a nossa fala, cabe a nós, espíritas, o dever de zelar pela doutrina, não aceitando nada que a desvirtue da sua finalidade, de auxiliar o progresso da humanidade terrena. Como? Através da melhoria dos espíritos encarnados e desencarnados. E assim, meus irmãos, nós encerramos aqui a nossa fala da noite de hoje, rogando a Deus, a Jesus, as suas bênçãos de luz, de muita luz e de muito conforto espiritual para todos que nos assistem, para os seus familiares e para aqueles que não puderam estar nesta noite aqui conosco, que igualmente eles possam receber as luzes divinas, reconfortantes e apaziguadoras. Que a paz estejam com todos, hoje e sempre. Que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados.
Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.